Telespectadores da TV Câmara, boa noite. Mais uma vez, o plenário do Legislativo Araçatubense é palco de uma palestra de interesse público promovido pela Associação dos Diabéticos e Hipertensos de Araçatuba. Hoje, o convidado para comandar a palestra é o cirurgião vascular e angiologista Newton Madi. Encontros como esse, que acontece hoje, são realizados mensalmente pela Associação de Diabéticos e Hipertensos e são sempre abertos ao público. Segundo o médico endocrinologista Antônio Mendes Fontanelli, que é especializado em diabetes, os dados estatísticos apontam que 7% da população possui diabetes. Esse percentual, numa cidade com o porte de Araçatuba, significa aproximadamente 14 mil pessoas, um grupo bastante significativo. Pensando na abrangência e na importância dos conceitos que serão relatados durante esta palestra, a Câmara Municipal se une à Associação dos Diabéticos e Hipertensos de Araçatuba, através dos trabalhos da TV Câmara, para levar aos telespectadores conceitos importantes sobre saúde e qualidade de vida. Nós estamos ao lado do Dr. Antônio Fontanelli e, inicialmente, antes da palestra, Dr. Antônio, nós gostaríamos de saber um pouquinho como está a Associação dos Diabéticos e Hipertensos de Araçatuba. Boa noite. Boa noite a todos os espectadores. Nós estamos trabalhando cada vez mais para que melhore a associação e que possa atingir um número maior de pessoas. Como você colocou muito bem, 7% da população é diabética e apenas 50% das pessoas diabéticas sabem que têm diabetes. Então, a grande parte dos pacientes diabéticos são portadores da doença, estão correndo risco de vida e não sabem ser portadores da doença. Então, seria muito importante o diagnóstico precoce. Então, o trabalho da associação maior é na parte de prevenção e orientação daqueles pacientes que têm a doença para que evite as suas complicações. Essas palestras que acontecem mensalmente têm colaborado para que aumente o número de pessoas a participarem da associação? Sem dúvida. Além de aumentar o número de pessoas a participar da associação, existe também uma melhora do número de pessoas que estão mais conscientes, ou seja, consegue compreender o que é patologia, consegue ver a importância da alimentação, da atividade física e com isso melhorando a sua qualidade de vida. Esse é o nosso maior objetivo, melhor qualidade de vida da população. Gostaria que o senhor falasse a respeito do tema da palestra de hoje, que vai ser proferida pelo Dr. Newton Madi. O professor Newton Madi, ele é médico angiologista, ele é formado pela Faculdade Paulista de Medicina de São Paulo, ele é mestre em cirurgia vascular e ele vai explicar qual a importância do controle do diabetes para evitar as complicações a nível vascular, como o pé diabético, a aterosclerose, que são doenças bastante frequentes no diabetes, são muito mais comuns e muito mais precoces. Então ele vai mostrar o que é a doença vascular, o que é e qual a importância da prevenção para que as pessoas não tenham esse tipo de doença. Então essa será a abordagem dele. Ele é uma pessoa que tem nos ajudado muito a associação e ajudado muito a cidade de Araçatuba, nos diagnósticos precoces, evitando amputações, como ele vai mostrar em alguns casos aqui. Tá certo. Muito obrigado, doutor. Nesse momento está acontecendo aquela preparação física, comandada pelo instrutor Gilson, para que o doutor Newton Madi possa dar início à palestra de hoje. Eu até conversava com o doutor enquanto continua. Acabou, Gilson? Enquanto continua ali a preparação física. O tema da palestra, o pé diabético, é esse o tema correto? Isso, pé diabético. Uhum. E é um tema característico do que acontece com o pé dos diabéticos? Exato. O pé, para nós médicos endocrinologistas, é uma parte muito importante. E o paciente diabético tem muitas doenças no pé. Ele tem uma alteração na sensibilidade dos pés. Isso leva a grandes complicações, como é que nós vamos ver hoje. Porque a perda da sensibilidade, da dor,
leva uma série de distúrbios. O pé diabético para nós é uma especialidade hoje dentro da endocrinologia. Então o endocrinologista, ele diagnostica o problema e já passa para uma pessoa especializada em pé diabético. E ele é um desses especialistas que nos ajuda. Tá certo. Então podemos agora ir ao Dr. Newton Madi, mas antes, porém, o Dr. Antônio Fontanelli faz questão que a gente mostre aqui a segunda caminhada Mania de Saúde, que acontece dia 30 de setembro, domingo, às 8 horas, com saída da Praça Rui Barbosa. Você poderá fazer exame de glicemia e medir a pressão. Venha passar um domingo agradável. Entre para a Associação dos Diabéticos e Hipertensos de Araçatuba. Prêmio para o casal mais velho e o mais novo, marido e mulher. Portanto, além de você participar da segunda caminhada Mania de Saúde, você pode aí concorrer a prêmios que serão sorteados nesta segunda caminhada. Podemos agora, então, passar ao Dr. Newton Madi para o início da palestra desta noite. Boa noite a todos. Boa noite aos telespectadores que estão assistindo a gente hoje. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer ao Dr. Fontanelli e agradecer ao Sr. Costa, o presidente da associação, pelo convite para estar conversando com vocês sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, é um tema muito importante dentro da endocrinologia, dentro da cirurgia vascular e para vocês diabéticos, para as pessoas diabéticas, né? Que em algum momento da sua vida, essas pessoas podem vir a apresentar uma dessas complicações de que eu vou falar aqui hoje com relação ao pé, né? Eu até estava comentando com o entrevistador antes que seria o pé do diabético, né? Mas a gente costuma usar o termo pé diabético, mas na verdade são complicações do pé do paciente diabético, né? Então a gente diminui um pouco e fala pé diabético, né? Vamos começar a passar os slides, então. Pode apagar a luz. Isso. Como eu já comentei, então, o diabético, ele pode, em algum momento da sua vida, ele apresentar uma dessas complicações que eu vou agora falar em detalhes para vocês, tá certo? Pode passar o primeiro slide, Fontanelli? O pé diabético, eu vou precisar apagar um pouquinho mais. Acredito que agora melhorou. O pé diabético, antes de mais nada, ele tem, por definição, ser um conjunto de lesões nos pés do paciente diabético que vão ocorrer em consequência de diversos fatores. Uma dessas causas pode ser uma doença vascular periférica, aquela que acaba ocasionando um fechamento da circulação dos vasos que irrigam o pé, em consequência, às vezes, de lesões dermatológicas, em consequências de neuropatias, de um acometimento dos nervos que inervam o pé, e também de deformidades da estrutura óssea e muscular do pé, que acaba por se deformar e levar a uma série de alterações que mais para frente eu vou também entrar em detalhes. Pode passar o próximo. Já que o pé do diabético, ele é acometido praticamente quase toda a sua estrutura, é interessante nós termos noção do que o pé é formado, né? O pé é formado de ossos, músculos, tendões, nervos e também de uma circulação arterial e uma venosa. A circulação arterial é aquela que leva o sangue para o pé, são as artérias. E a circulação venosa é aquela que tira o sangue do pé e leva de volta para o coração.
No paciente diabético, a circulação comprometida é a circulação arterial. Essa circulação, ela é a única comprometida. A circulação venosa, as veias, elas não são comprometidas. Existe as pessoas falam comumente em veias, tanto para artéria como para veia, no meio não médico, mas, na verdade, existe dois tipos de circulação, arterial e venosa. É bom que a gente diferencie muito bem isso, porque essa circulação, a única que vai ser comprometida é a circulação arterial. Pode passar o próximo. Esse é um slide para nós termos uma noção geral de como é a circulação no nosso organismo. A circulação, nós temos o coração. O coração vão sair grandes vasos que vão irrigar os braços, vão irrigar a cabeça, as vísceras abdominais e os membros inferiores. Vão irrigar as pernas e os pés. Pode passar o próximo. Um pouquinho mais de foco. Aqui seria uma figura mais detalhada do que a gente vai procurar abordar mais para frente, que seria a circulação, então, a circulação arterial, certo? Aqui as artérias em vermelhos e as veias em azul, né? Pode passar o próximo. Aqui ainda um slide ainda mais detalhado, onde nós mostramos aqui a circulação só com as artérias, né? Nós temos uma artéria grande aqui na coxa. Depois, ao nível do joelho, ela se ramifica em 3 e vai irrigar a perna e o pé. Pode passar o próximo. Lembrando, então, que o pé não tem só a circulação. Nós temos também os músculos, nós temos os nervos aqui em amarelo, nós temos os ossos, né, os tendões, que vão acabar por formar toda a estrutura do pé. Tudo isso, conforme eu vou mostrar mais para frente, vocês vão ver que vai estar comprometido no diabetes. Pode passar o próximo. Para ficar mais fácil da gente comentar sobre as alterações que ocorrem no pé do paciente diabético, nós costumamos dividir em 3 tipos de pé diabético. Existe o pé diabético com deficiência circulatória, existe o pé diabético com alterações neurológicas, e existe o pé diabético com infecção. Na realidade, o paciente diabético ele pode apresentar não só um, como às vezes os 3 tipos juntos. Ou às vezes só 2, ele pode ter um pé com uma deficiência circulatória e ao mesmo tempo com infecção, ou pode ter um pé com alteração neurológica e infecção, ou os 3, como eu já comentei. Na verdade, o que nós encontramos é sempre uma associação desses tipos. Muito dificilmente o paciente tem um desses tipos só. Bom, vamos começar com o pé com alterações circulatórias. O que são as alterações circulatórias que ocorrem no pé do paciente diabético? É a oclusão das artérias. Aquelas artérias que eu demonstrei nos slides anteriores, essas artérias elas sofrem um fechamento, elas sofrem uma oclusão. Com a oclusão, o sangue não passa. O sangue acaba por não chegar ao pé, que é a última parte, o último ponto do organismo que ele vai irrigar, o sangue acaba não chegando até lá. Ele não chegando até lá, um dos fenômenos que nós vamos ver que pode acontecer com os dedos, com os tecidos que estão lá na extremidade distal, é a gangrena. A gangrena é a completa falta de circulação. É quando não circula mais sangue, o tecido é um tecido morto, ele se escurece e fica inviável. São os casos que, infelizmente, caminham para a amputação, né? Então, a alteração circulatória, a oclusão das artérias, no seu último estágio, leva a uma gangrena. É isso que nós temos que tentar aqui prevenir. Que não chegue a esse ponto, que não chegue ao ponto de ter que se fazer uma amputação no pé do paciente diabético. Pode passar. Aqui, apesar de estar muito claro, mas isso aqui é um vaso cortado transversalmente. Esse vaso é uma artéria e a luz dessa artéria, ela está já com uma deposição de um material
que acontece no diabético, que é a aterosclerose, que vocês todos já devem ter ouvido falar. A aterosclerose provoca isso, provoca o fechamento da luz do vaso. Aqui, ela está completamente fechada, o sangue praticamente não passa. Isso é a aterosclerose, que acontece nas artérias do paciente diabético. Nós temos aqui um exame, que nós utilizamos mão algumas vezes, que é a arteriografia, mostrando isso. Aqui seria a aorta abdominal, uma artéria grande que nós temos aqui no interior do abdômen. Ela se ramifica em 2 ramos, dá um ramo para a perna direita e um ramo para a perna esquerda. Esse ramo aqui, ele está completamente obstruído. Aqui está passando sangue, aqui não está passando sangue. Isso é em decorrência da aterosclerose, que acaba por ocasionar isso. O fechamento completo da circulação. Num primeiro momento, o sangue passa, mas passa com dificuldade, e no momento final, a artéria fica completamente obstruída e o sangue não passa mais. Pode passar o próximo. O diabético, com alteração circulatória, ele pode, num primeiro momento, se apresentar com alguns sintomas. Esses sintomas que comumente nós vemos no consultório, eles são dor para caminhar. Por que dor para caminhar? O paciente, quando caminha, ele utiliza a musculatura para caminhar. Essa musculatura precisa de sangue. Quando o sangue não está chegando, o músculo, através da sua inervação, ele acaba doendo. Então, o indivíduo vai andar, o sangue não está chegando, ele acaba por sentir dor. Então, a dor para caminhar pode ser um dos primeiros sintomas do paciente que está com uma deficiência de circulação. Essa dor, conforme vai passando o tempo e as artérias vão se fechando cada vez mais, essa dor pode aumentar de intensidade até ficar num ponto insuportável. Outro sintoma muito específico da falta de circulação seria uma diminuição da temperatura da pele. O calor que nós sentimos na nossa pele, ele é muito transmitido pelo sangue. Se o sangue não está chegando, a pele ela vai ficar uma pele mais fria. Então, são pessoas que, quando chega o verão, são pessoas que relatam que têm as extremidades geladas, as pernas geladas, isso por uma deficiência da circulação. Um outro sintoma, seria mais um sinal, seriam as alterações das unhas e pelos. Essas alterações, elas ocorrem em decorrência também da falta de sangue. As unhas ficam unhas mais grossas, os pelos caem, tudo em decorrência da falta de circulação. E uma outra coisa que nós também vemos com muita frequência, que é a dificuldade para cicatrizar feridas. O diabético que tem um déficit circulatório, como o sangue não chega, a ferida não cicatriza. Para cicatrizar qualquer tipo de ferimento, você precisa ter uma circulação boa. Se a circulação não está boa, a ferida não cicatriza no tempo normal que cicatrizaria numa outra pessoa, com a circulação normal. Então, as feridas elas acabam demorando muito tempo para cicatrizar. Com relação ao outro tipo de pé, que seria o pé com alterações neurológicas, esse é o tipo, inclusive, mais comum que se apresenta no paciente diabético. Os primeiros sintomas que nós podemos detectar seriam o formigamento. As pessoas sentem formigamentos nas extremidades, na região plantar do pé, na sola do pé. Alguns casos, ela pode referir dor, às vezes até dores bastante intensas, e diminuição da sensibilidade. Esse também é um dado muito importante, as pessoas sentem os pés completamente anestesiados. Isso é uma coisa muito comum. O próximo... Ainda com relação ao pé, com alterações neurológicas, existe no pé com alteração neurológica um acometimento da sensibilidade, então da inervação sensitiva e da inervação motora, né?
tanto a inervação que manda os impulsos para que os músculos se contraiam, como a inervação sensitiva, aquela que recebe os sinais sensitivos do pé, as duas estão prejudicadas. Quando a alteração neurológica provoca uma diminuição dos impulsos para que a musculatura se contraia, existe uma atrofia dos músculos do pé. Os músculos ficam atrofiados, eles não se contraem da forma que deveriam se contrair. Com isso, a musculatura atrofiada vai acabar por acontecer uma deformação de toda a estrutura osteomuscular do pé. Essa deformação vai ocasionar alguns casos em que nós vamos encontrar alguns sinais no paciente com o pé diabético, que seriam dedos em martelo, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, e o pé de Charcot. Charcot é um estudioso, ele fez várias observações e teve depois esse nome, foi dado o nome dessa alteração para ele, seria o pé de Charcot, que é esse que eu vou mostrar agora. Pode mostrar, Fontanelli. Esse é um pé de Charcot. O pé de Charcot nada mais é do que um desabamento de toda a estrutura osteomuscular do pé. Como os músculos estão atrofiados, essa arquitetura dos ossos do pé, ela não consegue mais se manter. E com o peso do corpo, isso acaba por ceder. Então, o pé ele acaba completamente deformado, né? Ele perde aquela curva do arco plantar e acaba desabando. É um verdadeiro desabamento, né? Aqui nós podemos ver também os dedos em martelo, que são dedos que começam a se retrair e a ficar numa posição como se fosse um martelo mesmo, né? Isso também ocorre em consequência dessa atrofia dos músculos do pé. O próximo. Aqui também um outro caso, uma pessoa com essa atrofia, em que os músculos ficam todos atrofiados e os dedos começam a se encavalar. Isso também ocorre em decorrência disso, dessa atrofia dos músculos do pé. Ainda com relação ao pé com alterações neurológicas, eu já havia dito que ele pode afetar tanto a inervação motora como a inervação sensitiva. Quando ele afeta a inervação sensitiva, o indivíduo passa a ter uma diminuição da sensibilidade do pé. A própria pessoa, o próprio paciente, ele relata que ele sente o pé realmente anestesiado, né? Pode cair uma garrafa em cima, ele não sente. Essa diminuição da sensibilidade, por sua vez, vai ocasionar em que a pessoa não sinta quando ocorrer um atrito da pele com as proeminências ósseas que vão estar mais em contato com a pele em decorrência desse desabamento que eu citei anteriormente. Os ossos, eles acabam por se aproximar mais da pele e esse atrito constante da pele com os ossos acaba por não ser sentido pelo paciente. E isso leva à formação de calosidades. Essas calosidades, por sua vez, conforme vão aumentando, vão formar úlceras, que são feridas no interior dessas calosidades. Essas úlceras têm para nós, médicos, o nome de mal perfurante. As pessoas com mal perfurante são aquelas em que já ocorreu uma solução de continuidade da pele com o interior dos tecidos do pé. Pode passar, Fontanelli? Aqui o caso, então, de uma úlcera, em que nós notamos aqui a úlcera, aqui embaixo nós temos a extremidade óssea, que ela está em contato praticamente com a pele, e aqui, inclusive, é um pé que ele tem, é um pé clássico, né? Um pé com todas as alterações. É um pé que ele tem essas alterações da sensibilidade, é um pé neuropático, né? Que acabou por formar esse mal perfurante. Por aqui entrou uma bactéria, deu todo um quadro de infecção, e é um pé, inclusive, também com falta de circulação, como nós podemos notar aqui por essa gangrena de um dedinho. Isso aqui, na verdade, não é a falta, ele está escurecido, o slide ele está meio escuro, mas nós temos um dedo aqui, o quarto dedo aqui, ele está completamente gangrenado, ou seja, um dedo perdido. O próximo. E
por fim, o terceiro tipo, que seria, então, o pé com infecção. Esse também é um dos casos, uma das consequências mais graves que nós vamos encontrar no paciente diabético. A infecção no paciente diabético é uma infecção diferente. Ela é uma infecção grave, ela é uma infecção que evolui muito rapidamente, é uma infecção que em poucas horas ela pode estar no pé e daqui a pouco, em horas, já está já na perna e depois na coxa. Ela tem uma facilidade de progressão muito grande. E uma das características é que, geralmente, não é só uma bactéria que causa a infecção. No pé diabético, geralmente, várias bactérias vão estar presentes. E isso acaba por se tornar mais virulento ainda o processo da infecção. Como se dá a infecção no paciente diabético? Ela se dá através de pequenas lesões na pele. Uma das mais comuns e que a gente mais encontra é a micose no meio do dedo. A pessoa tem a micose, essa micose evolui com pequenas rachaduras, e por essas rachaduras da micose é que a bactéria entra e acaba por fazer o estrago. Então, a micose, ela se torna a maior porta de entrada para as bactérias quando você tem um pé com infecção. Outras causas que também podem levar à infecção são pequenos cortes. É a pessoa que vai cortar a unha. Todos nós sabemos que o diabetes também, infelizmente, causa alterações da retina, dos olhos, e isso acaba por levar a uma diminuição da acuidade visual da pessoa. Então, a pessoa, às vezes, vai cortar uma unha, não vê direito e acaba por fazer pequenos ferimentos. Esses ferimentos acabam por, então, ser uma porta de entrada para a bactéria. Por ali, a bactéria entra e acaba ocasionando os casos mais graves, então. Pode passar o próximo. Os sintomas no pé com infecção, os mais comuns são calor, rubor, aquele pé avermelhado, inchado. Quando o paciente ainda não tem um acometimento total da inervação sensitiva, ele pode apresentar também dor. E uma das características mais marcantes do pé com infecção no diabético é que ela produz uma grande quantidade de secreção purulenta. São realmente uma quantidade de pus enorme e fétida, extremamente fétida, formando verdadeiros abscessos. Esses abscessos, eles se formam no interior do pé. Normalmente, então, o pé, quando nós chegamos a ver os casos mais agudos, assim, os pés, ele está, inclusive, já bem inchado. Ao menor incisão que se provoca no pé para a drenagem desses abscessos, a quantidade de pus que sai é extremamente grande. Pode passar o próximo? Aqui nós vemos uma perna de um paciente com diabetes, em que nós já vemos alterações dermatológicas de pele, pequenas lesões, ferimentos, e aqui uma úlcera na face anterior aqui da perna. Nós precisamos lembrar do seguinte, as alterações nós chamamos de pé diabético, mas essas alterações ela podem acontecer na perna também, viu? A perna, por extensão, ela também pode ser acometida. Então, não é só o pé mais, mas a perna também, algumas vezes, ela pode também ter as mesmas alterações que nós encontramos no pé. Então, uma ferida aqui, já com infecção, vocês notam que ela tem uma grande área, a infecção acaba por causar uma grande área de superfície cruenta, né? Fica bem exposto, ela destrói bastante tecido. É uma infecção realmente bastante grave, né? Pela evolução que tem. Próximo. Aqui um outro caso, um pé também com infecção, como eu disse para vocês, é um pé inchado, um pé vermelho. A infecção, no caso aqui, ela começou por essa unha aqui e ascendeu aqui para todo o pé. A porta de entrada foi uma lesão aqui da unha. Então, o pé fica bastante vermelho, quente e, com certeza, existe pus, às vezes, por baixo disso aqui. Pela pele, às vezes, não aparenta, mas o pus, ele
ele atravessa por dentro do pé. E isso acaba por tornar uma infecção bastante grave, porque ele acaba percorrendo os tendões e se dissemina muito rapidamente pelo interior do pé. Aqui uma outra visão. Esse pé também tem algumas alterações isquêmicas, algumas alterações de déficit de circulação, a ausência de pelos, como eu havia comentado, as alterações das unhas, né? São unhas grossas, mal formadas, e a infecção que se instalou nele. Próximo. Aqui ficou um pouquinho escuro, mas é um pé também com infecção. Esse pé aqui também está acometido. A lesão também foi uma lesão no hálux, que daqui começou a porta de entrada para a infecção. O próximo. Aqui também é o mesmo paciente, nós temos aqui também uma outra visão, a lesão do hálux sendo a porta de entrada para que acontecesse a infecção. Próximo. Esse é um pé também com infecção, um pé diabético com infecção também, onde nós notamos aqui também uma lesão do hálux, isso é muito comum. A porta de entrada também foi por aqui. Nós notamos aqui também que essa pessoa já perdeu a extremidade desse quarto dedo aqui, também por infecção, né? Então, isso mostra como a infecção no diabético é uma coisa grave. A gente não pode subestimar, né? Próximo. Aqui um paciente que em que ele teve uma infecção através de um pequeno corte aqui nesta região aqui do tornozelo, atrás no tornozelo, e que, como nós podemos ver, a infecção destruiu uma grande parte de tecido da perna, né? Aqui ele já tem um tempo de antibiótico, então ela está mais estacionada, mas isso para demonstrar como a infecção progride rápido. Isso aqui tem poucos dias de evolução. É uma coisa que se deixasse, se não fizesse nenhum tratamento, isso vai ascendendo pela perna até se espalhar para o organismo todo. Próximo. Aqui uma outra visão, né? Esse slide está muito escuro, mas é uma perna também com uma infecção extensa, ampla, também mostrando como a infecção ela se alastra rapidamente. E a gente não pode esquecer que não é só as partes moles que sofrem de infecção. Nós temos também, os ossos podem também ser infeccionados, né? Ocasionando então as osteomielites. As osteomielites, às vezes, são até de difícil tratamento, porque o osso é um tecido pouco vascularizado. Então, o antibiótico que a gente prescreve, às vezes, não chega no osso, né? Então, a osteomielite, às vezes, demanda um tratamento, às vezes, até diferenciado para ela. Mas a gente não pode esquecer que o osso também pode se tornar infectado, principalmente naqueles casos em que existe o mal perfurante, em que o osso está próximo da pele, e essa proximidade com a pele facilita com que ocorra a contaminação dele. Próximo. Nós, médicos, cirurgiões vasculares, né, quem mexe com o pé diabético, endocrinologista, nós podemos utilizar vários métodos para você fazer o diagnóstico do pé diabético. Mas o mais simples e o mais importante, o que a gente mais utiliza, você não precisa, às vezes, de meios mais aprofundados para fazer um diagnóstico do pé diabético, é o exame clínico do paciente. É ouvir a história, o que ele conta e examiná-lo. Às vezes a palpação dos pulsos, você fazer um bom exame, é o suficiente para te dar a indicação de que tipo de pé que aquele paciente apresenta. Se é infeccioso, se é neuropático, se é com déficit da circulação. Então o exame clínico ele é muito importante. A gente pode também utilizar-se de raio-x, para ver casos que a gente suspeita que está com osteomielite, né, para ver se tem algum sinal de osteomielite, o raio-x ajuda bastante. O Doppler, que é um método para se avaliar a circulação, naqueles pacientes em que nós temos a suspeita de que ele está com déficit circulatório, o Doppler ajuda para se avaliar a circulação, assim como a arteriografia, que para nós vasculares é um dos exames mais importantes, porque ele vai dar uma verdadeira demonstração, uma amostra de como está a circulação daquele paciente.
A arteriografia, apesar de ser mais invasivo, é um dos exames que a gente acaba por ter que utilizar naqueles casos mais graves. A eletroneuromiografia é um outro tipo de exame que se utiliza bastante também, principalmente naqueles casos suspeitos em que você tenta diferenciar com relação ao acometimento da inervação naquele pé. E as culturas, nós utilizamos muitos no pé diabético com infecção, para se determinar quais são as bactérias que estão causando aquela infecção e qual o melhor antibiótico para se administrar, para combatê-las. Próximo. Aqui, um exame clínico em que nós estamos fazendo um teste da sensibilidade da pessoa, né? É um teste da sensibilidade. Próximo. Aqui é um outro tipo de exame em que se a gente vê a sensibilidade vibratória, que existe também um déficit dessa sensibilidade no pé do paciente diabético. Então, para se detectar a perda dessa sensibilidade vibratória, o próximo. O teste dos reflexos, né? Os reflexos também eles estão prejudicados no paciente com diabetes. O próximo. Aqui nós temos uma arteriografia, que, como eu disse, é um verdadeiro mapa da circulação. É através dela que nós vamos ver qual ponto que está obstruído, né? Vocês lembram que eu comentei com vocês que a deposição daquele material da aterosclerose, ela provoca o fechamento. Aqui nós vemos que a circulação vem vindo, e chega nesse ponto, ela começa a se estreitar. Aqui existe quase um completo fechamento da circulação nesse nível aqui. Aqui nós estamos na altura do joelho, mais ou menos. Próximo. Aqui nós temos aquela lesão, né, quase fechando aqui na circulação aqui da artéria perto do joelho. E como eu havia dito antes, depois, normalmente, essas artérias aqui, elas se tornam 3. E nós já notamos aqui que as artérias da perna, que são as mais acometidas no diabético, elas já estão se fechando aqui também. Elas se ramificam e vão se fechando gradualmente, através da aterosclerose, que vai então provocando o fechamento dessa circulação, né? Elas vão definhando, até que o sangue praticamente já não passa mais aqui. Próximo. E aqui então, nós notamos mais ainda na extremidade aqui, já perto do tornozelo, que realmente o sangue aqui praticamente já não está mais passando, né? Existe completo fechamento aqui da circulação nesse nível aqui. Próximo. Bom, o tratamento. O tratamento do pé diabético, ele é uma coisa que vai depender muito do que tipo de pé que se apresenta. Como eu havia dito, você tem normalmente uma associação desses tipos. É o pé com infecção e o pé com problema neurológico, é o pé com alteração circulatória e com alteração neurológica. Então, na verdade, eu vou individualizar aqui, mas nós temos que ter em mente que isso às vezes tem que ser tudo junto, tá? Para o tratamento. Um próximo. Com relação a algumas medidas gerais, nós temos que o controle do diabetes é um dos principais. Por quê? Porque, através de estudos, nós sabemos o seguinte: se você tem o seu diabetes bem controlado, todas essas complicações que eu citei e que eu mostrei, elas vão demorar para acontecer. Se você tem o diabetes descontrolado, todas as complicações vão aparecer muito rápido. A gente não sabe em que momento, quando, como, mas nós temos noção de que os descontrolados, que não têm o diabetes controlado, isso acaba se manifestando mais rapidamente. Então, o controle do diabetes é fundamental. E isso tem que nortear todo o tratamento. Cuidados com os pés. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, que quem tem diabetes, ele tem que ter um pé, assim, vamos dizer assim, é um pé de ouro. Você tem que cuidar do seu pé como se você cuida, assim, do seu coração, como você quer cuidar de qualquer outra coisa que você não quer deixar faltar nada. O pé é uma das coisas mais importantes. Ele te dá toda a sustentação. E se você não tomar alguns cuidados, você pode perder tudo isso.
Então, os cuidados com os pés são fundamentais. Um deles é evitar micose. Você tomar banho, depois do banho, ao invés de deixar aquele vão dos dedos úmido, você vai lá, seca, para quê? Para evitar uma micose. Como nós vimos, as micoses são as portas de entrada para infecções graves do pé. Então, evitar micoses é fundamental, ou seja, enxugar bem os vãos dos dedos após o banho. Cuidado com o corte das unhas, isso é uma outra coisa importantíssima. Por quê? Como nós vimos, o diabético ele tem uma deficiência visual, às vezes por causa da retinopatia. Essa deficiência visual ocasiona que ele, às vezes, acaba se cortando, se ferindo, e como eu falei, é uma outra porta de entrada. Então, o cuidado com as cordas das unhas, às vezes, ela tem que ser delegado para uma outra pessoa. Uma pessoa que tenha uma melhor acuidade visual que o paciente com diabetes. E, em muitos casos, esse cuidado tem que ser delegado até para um podólogo. Existem pessoas especializadas só com relação ao trato das unhas, que são os podólogos. Às vezes são pessoas indicadas, principalmente quando se tem unha encravada, né? Que são, às vezes, de difícil tratamento, e você precisa ter uma pessoa especializada para estar tratando isso, né? O cuidado com os sapatos, né? A falta de sensibilidade, ela leva com que a pessoa não sinta, às vezes, que está usando um sapato apertado. Ela usa o sapato, e o sapato, às vezes, está apertado ali no pé, ele pode estar provocando, às vezes, uma ferida, que a pessoa não se dá conta, e quando vai ver, já está com infecção já. Daquela ferida já serviu de uma porta de entrada para uma infecção. Então, os sapatos, eles têm que ser sempre vistos, o interior dele, para você ver se você não tem nenhuma tachinha solta, nenhum lugar que está pegando, porque isso às vezes pode provocar, às vezes até a perda do pé, por incrível que pareça. Os casos mais comuns são de sapatos apertados ou sapatos com alguma coisa dentro, uma pedrinha que ficou, e isso acaba provocando uma ferida, e dessa ferida uma infecção, e de uma infecção incontrolável, às vezes uma amputação. Então, nós temos que ter bastante cuidado com relação a isso. O tratamento do pé com alteração circulatória, essa já é uma área, assim, até às vezes mais específica, né? Basicamente, o que nós temos que saber é o seguinte: quando existe o pé com alteração circulatória, existem alguns casos em que demanda você fazer esse tipo de tratamento, que é revascularizar. O que é revascularizar? Revascularizar é você fazer uma cirurgia para ultrapassar os pontos de obstrução. Você fazer verdadeiras pontes, né, levando o sangue para as extremidades. Essas pontes, normalmente nós fazemos ou com a própria veia safena da pessoa. Em alguns casos, quando não existe a safena, a gente usa materiais protéticos para fazer essas pontes. Então, você tem que ultrapassar aquele ponto da obstrução. Você tem que fazer chegar o sangue lá embaixo novamente, né? Porque sem sangue, como nós vimos, nada funciona. Então, normalmente nos casos que estão com gangrena, nos casos que os pacientes estão com dor insuportável, andam poucos metros, já não conseguem mais caminhar, naqueles casos em que, mesmo parado, o indivíduo está sentindo dor, ou que já está com uma gangrena, esses são os casos em que você vai ter que, obrigatoriamente, tentar revascularizar. Infelizmente, o diabetes ele tem essa particularidade dele acometer mais as artérias da perna. Isso aí, infelizmente, traz, às vezes, alguma dificuldade para você fazer esse tipo de cirurgia. Porque os vasinhos em que você vai tentar fazer essas pontes, às vezes, são muito finos. São artérias muito finas, e isso acaba por prejudicar bastante na realização dessas cirurgias, tornando às vezes até mais impossível. Próximo. Essa é uma paciente que tinha uma obstrução das artérias aqui na altura aqui do joelho, em que nós tivemos que fazer uma ponte desse segmento aqui para esse segmento com a própria veia da pessoa, né? Então, nós ultrapassamos esse ponto de obstrução, trouxemos sangue daqui e ligamos aqui, de forma que o sangue voltou a circular aqui para baixo. Essa é uma paciente que ela tinha
a gangrena de praticamente todos os dedos do pé. Então, um caso que realmente precisava ser revascularizado. E quando você tem essa gangrena dos dedos do pé, não basta apenas você amputar, simplesmente, porque você vai ter uma ferida e essa ferida você não vai ter como cicatrizar depois. Então, primeiro a cirurgia de revascularização, depois a amputação, com a garantia de que depois isso aqui vai cicatrizar. Próximo. E por que às vezes a gente tem que ser insistente, tem que correr atrás, tem que fazer de tudo, tem que se desdobrar para revascularizar uma perna, um pé de um paciente com diabetes? Porque esse aqui é um caso que ilustra bem isso. Essa é uma paciente que já tinha perdido uma perna antes. Isso aqui é uma prótese. Então, uma paciente que dependia única e exclusivamente, para continuar usando essa prótese, de ter esse pé, essa perna sãos. Então, foi importantíssimo revascularizar isso aqui para que ela pudesse continuar andando, continuar caminhando e tendo uma qualidade de vida um pouco melhor. Isso é uma das coisas que às vezes você acaba tendo, às vezes, até que tentar fazer coisas, né? Além do que a gente às vezes até aprende na medicina, né? Pode passar o próximo. Com relação ao tratamento do pé com alterações neurológicas no paciente diabético, vai muito realmente dos sintomas do que o paciente está apresentando, né? Aqueles casos que se apresentam com dor, com algumas alterações de formigamento, a gente tem às vezes que lançar a mão de analgésicos, às vezes analgésicos potentes, porque são às vezes dor de difícil resolução. Uma outra coisa importante para se realizar é com relação ao mal perfurante, de realizar um desbridamento, ou seja, uma limpeza daquelas úlceras, né? E a utilização de antibióticos, porque normalmente quando a pessoa já está com mal perfurante, aquilo já está contaminado. Então você tem que lançar a mão de antibióticos e de fazer limpezas para tentar deixar aquilo um pouco mais viável, né? Uma outra coisa muito importante também, que eu não está aqui, mas que eu vou falar aqui agora para vocês, é às vezes você ter uma orientação para se usar uma palmilha, para se usar um acolchoamento naqueles lugares onde que a proeminência do osso, ela está fazendo muito atrito sobre a pele. Então, você tem, às vezes, que está realizando isso. Próximo. Nos pés com infecção, a realização de desbridamentos amplos, ou seja, limpezas amplas e profundas dos abscessos, né? É muito importante para se eliminar qualquer resquício ou sinal de infecção. Isso é muito importante. Você utilizar antibióticos que peguem uma ampla gama de bactérias, né? Porque, na verdade, às vezes não é uma, mas são 2, 3 bactérias que estão ocasionando aquela infecção. Então, você tem que utilizar antibióticos, às vezes não 1, mas 2, 3 antibióticos também, né? E a realização de curativos frequentes daquelas feridas, porque um pouquinho de pus, às vezes, que fica, é o suficiente, às vezes, para reativar a infecção. E naqueles casos com osteomielite, como eu falei, demanda, às vezes, um tratamento diferenciado. Você, às vezes, tem que fazer uma curetagem do osso e, às vezes, até a sua retirada, né? Bom, a questão de amputação é a última coisa que a gente, na verdade, gostaria de estar fazendo para tratar o paciente diabético, né? Então, a gente faz de tudo, faz tudo para evitar justamente isso aqui, que são as amputações. Próximo. Aqui, então, uma amputação dos dedos, né? Existem amputações que a gente pode ter que fazer na altura do tornozelo, na altura da perna e, às vezes, até na altura da coxa, né? Vai depender muito do quadro, mas todo o nosso tratamento, ele realmente se destina a evitar essa tragédia que seria a amputação. Próximo. Aqui mais uma outra visão. Próximo. Eu coloquei esse slide, apesar do tema ser pé diabético, nós não podemos nos esquecer de que todas as alterações do diabetes elas se dão no organismo todo. E existe também um caso, que seria o caso da mão diabética, né? Foge um pouquinho, mas só para demonstrar que as mesmas alterações, a mesma gravidade da infecção, ela pode se dar também na mão, tá?
Isso é só mais um lembrete para a gente ficar ciente também disso. Próximo. Bom, é isso que eu tinha para falar, para agradecer a atenção de todos vocês. Muito obrigado, doutor Milton. Eu acho que temos mais 5 minutos para perguntas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisinha para o doutor Milton, ele está à disposição de vocês. Eu queria só fazer um comentário antes, né, de que o diabetes é uma doença extremamente grave e leva a doenças e complicações realmente sérias. Muitos de vocês já tiveram isso aqui. E muitos podem ter. Então, a gente pede o seguinte, a coisa mais importante, a prevenção. Então, essas aulas são para ilustrar, saber que existe isso não é fantasia. Outra coisa importante também na prevenção, a atividade física, a alimentação balanceada, equilibrada, para que possamos ter uma qualidade de vida melhor. Eu queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa, levantar um braço, pode ser? Alguma pergunta? Alguém que passou alguma coisa, quer um testemunho seu do que você passou? O senhor quer falar um pouquinho sobre isso? Por favor. Doutor Newton. Eu já passei com esse problema nos pés, no intermédio de um preguinho entre o dedão e o coisa. Aí tive que fazer uma cirurgia no pé, mais ou menos 6 centímetros, com essa infecção. E eu não percebi no momento que tinha esse preguinho tivesse entrado no meio dos pés. Fiquei 60 e poucos dias de repouso com esse problema. Eu tenho facilidade para não cicatrizar, por exemplo, os meus pés, né? Não os pés, como o joelho também, essas coisas assim. Qualquer cortinho que faz, ele tem esse problema de infeccionar. Só isso. Como eu comentei, essa é uma das alterações, às vezes, tão frequente, né? Não existe dado estatístico, né? Mas é o mais comum de acontecer. Por incrível que pareça, vamos supor, de cada 10 pacientes com diabetes que vêm com infecção e que começa em algum ponto do pé, praticamente, eu vou dizer assim, uns 7 dizem que começou com algum probleminha no sapato, né? É que a falta de sensibilidade acaba provocando isso, né? A pessoa realmente não sente. E as complicações depois, é como o senhor falou, é um corte de 6 centímetros, mas poderia ter sido de 15, de 20, né? E às vezes, nos casos mais graves, até a perda do pé. Viu? Existem infecções que, infelizmente, devido à virulência, à rapidez, à demora para o tratamento, são infecções que às vezes ela praticamente condena o pé, assim, no primeiro momento já. Você já tem um pé completamente condenado e que não adianta você drenar aquele abscesso, não adianta tentar limpar. É um pé que realmente já está comprometido completamente. Eu acho que nós podemos encerrar por aqui. Tem mais uma pergunta? Desculpe. A última pergunta, então, por favor, por causa do tempo. Doutor, eu queria dizer, quando a gente sente dores nos músculos da perna, tem alguma coisa a ver com isso? Tem. A neuropatia, né, que o diabetes provoca, ela pode realmente provocar dores, né? Essas dores podem ser dores, às vezes, que a pessoa refere ser no músculo, tá? Mas, às vezes, também não é por causa da neuropatia, às vezes também é por causa de um déficit circulatório. Isso confunde muito. A única forma de diferenciar é passar por um exame clínico e você está podendo fazer essa diferenciação, através daqueles exames que eu citei, né? E do próprio exame do médico, né? Ele já pode ter uma noção se é pela neuropatia ou se é pelo déficit circulatório, ou que é muito comum, às vezes pelos dois. Eu já fiz exames e não constatou diabetes. Uhum. O diabetes, às vezes, nós comentamos aqui, a aula é sobre o diabetes, né? Mas existem alterações de aterosclerose que também levam ao fechamento da circulação que não são devido ao diabetes. Existem outros tipos de alterações que levam ao fechamento, também levam à aterosclerose, não pelo diabetes, apenas pela predisposição que a pessoa tem de ter a aterosclerose, né? Isso leva ao fechamento e isso também pode levar à dor. Então, não precisa a pessoa ser diabética, ela pode realmente só ter uma predisposição para a aterosclerose e ter o fechamento da circulação também. Viu? A parte de cãibra nas pernas também é consequência dessa má circulação,
Quando o comprometimento já está num grau, já às vezes até, não precisa ser um grau grave, mas assim, de moderado já, ela realmente pode levar a câimbras. A câimbra é um dos sintomas também. Mas a gente não pode esquecer que a câimbra ela decorre de uma contração muscular, né, inapropriada. Essa câimbra, muitas vezes, tem a ver mais, às vezes, também com a alteração da inervação motora, que é comprometida no diabetes. A inervação motora, como ela está prejudicada, o músculo fica atrofiado e fica um músculo diferente. E ele, às vezes, contrai sem querer e leva à câimbra. Então, o comprometimento da inervação, às vezes, é que está mais, às vezes, até relacionado do que uma própria deficiência de circulação. Mas a deficiência de circulação também pode levar a câimbras. É descrito isso aí também. Queremos agradecer a presença de todos. Foi brilhante a sua aula, aprendi muito contigo também aqui. Eu acho que nós estamos sempre aprendendo, né? É importante você entender que a endocrinologia, o diabetes, é uma doença que existe diversos profissionais. O endocrinologista, a nutricionista, psicólogos, o professor de atividade física, o oftalmologista. Então, é uma equipe que faz tudo para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Nós queremos comunicá-los que nós estamos com... O senhor Costa está avisando que nós vamos ter já a nossa sede nesse próximo mês, vocês saberão o local direitinho. Nós conseguimos uma casa para o diabético. Teremos também, nesse domingo, às 8 horas, uma atividade física, que será uma caminhada coordenada pelo professor Gilson. Agradeço a presença de todos, muito obrigado e uma boa noite. A TV Câmara acabou de apresentar a palestra feita pelo Dr. Newton Madi, organizada pela Associação dos Diabéticos e Hipertensos de Araçatuba. Para a gente poder finalizar esta transmissão da palestra, eu perguntaria mais uma vez ao Dr. Antônio Mendes Fontanelli, mais um pouquinho a respeito da associação, o que a associação está já oferecendo para seus associados e o telespectador que quiser se associar, o que ele deve fazer, doutor? Então, nós estamos iniciando a associação, primeiro, nessas palestras. A coisa mais importante que nós estamos vendo na associação é a prevenção. Então, nós queríamos que todas as pessoas que quisessem ter contato com a associação iniciassem vindo aqui na Câmara Municipal, assistindo as palestras, e nós em breve iremos dizer onde é a nossa sede e o que podemos fazer pela associação e o que a associação pode fazer pela população. A ideia nossa, primeira, é reduzir o número de diabetes na nossa cidade. Está aumentando de forma progressiva isso aí mundialmente. Então, se nós conseguirmos, de maneira simples, explicar a doença, suas complicações e tentar compreender que é fácil de você evitar o diabetes, é um grande passo. Então, a principal função da associação é evitar complicações de diabetes e orientar a população como não ficar diabética. E domingo agora seria interessante participar dessa caminhada, que a atividade física ela é essencial. Quem faz atividade física tem 50% menos de possibilidade de ter infarto e muito menos possibilidade de ter o diabetes, a obesidade e a aterosclerose. Então, como o senhor colocou, com a montagem da sede, que o senhor acabou de anunciar, que está sendo providenciada, vai ficar mais fácil a integração entre a associação e aqueles que têm diabetes. Exatamente. E a associação não é feita por uma pessoa. Nós temos mais de 50 elementos ajudando, médicos, psicólogos, leigos, que participam, e vocês da Câmara também têm dado um espaço muito grande para nós. Eu falo, Mandurinha não faz verão. Vocês veem uma pessoa aqui, mas tem muita gente atrás de mim, aqui participando, ajudando e cooperando para que a associação cresça e produza frutos, e todos possamos colhê-los. Então, até o mês que vem, doutor. Se Deus quiser, muito obrigado e uma boa noite.
Tá aí, portanto, caros telespectadores, a TV Câmara acaba de transmitir mais uma palestra da Associação dos Diabéticos e Hipertensos. Com certeza, no próximo mês, nós teremos mais uma e você vai ficar sabendo e vai poder acompanhar aqui através da TV Câmara. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite.